Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. No programa de hoje vamos falar sobre os empregos verdes, uma nova modalidade de trabalho baseado na sustentabilidade. Os conceitos e as oportunidades que os empregos verdes podem proporcionar a nós e ao planeta. Isso você acompanha na entrevista com Caio Magri, assessor de políticas públicas do Instituto Ethos. Empregos de trabalhos que têm baixíssimo impacto ambiental e uma alta capacidade de inclusão social. É importante pensar que os empregos verdes têm que estar acompanhados de outras iniciativas que complementam um emprego que tenha baixa produção de resíduos, que proteja a floresta, que tenha também uma capacidade de utilizar matrizes energéticas diferentes, renováveis, que seja de baixo uso de carbono, né? Mas também tem que ser um emprego que inclua as pessoas, né? Um emprego que inclua diversidade de gênero, equidade de raça, que a gente possa ter portadores de deficiência, jovens, incluídos nesses empregos. Uma das características necessárias para o emprego verde é que as pessoas estejam abertas à inovação, dispostas a experimentar. Não há uma coisa certa no caminho, tem que ser uma pessoa intuitiva. Acho que a gente tem que recuperar um pouco características de personalidade, de capacidade de trabalho, que foram descartadas pelo mercado, como intuição, iniciativa, capacidade de se adaptar às situações, mas ter também uma consciência muito grande de perseguir a ideia da sustentabilidade com a inclusão social. O Viver Sustentável foi às ruas de São Paulo para saber as dúvidas da população a respeito dos empregos verdes. Quem responde às questões é o professor Mendes Tami. Professor, com essa onda ambiental, as empresas estão tendo que mudar a maneira de trabalhar. Isso não pode gerar desemprego? Duas observações a respeito. Se as empresas que utilizam muita energia elétrica, muita água, emitem muito gás carbônico, produzem lixo, poluem os cursos d'água ou a atmosfera, se essas empresas mudarem o seu sistema produtivo, isso é muito bom, muito bom. Mas isso não quer dizer que essa mudança vai ser feita à custa de empregos. Ao contrário, com certeza vai gerar muitos empregos verdes e sustentáveis para conseguir fazer esta mudança no sistema de produção. Professor, os catadores de latinha não mereciam ter carteira assinada, já que esse trabalho ajuda o meio ambiente? Sem dúvida. Aliás, é de minha autoria o projeto de lei que se transformou na Lei 128, que permite que não apenas catadores, mas trabalhadores que exercem mais de 300 atividades informais possam se registrar como microempreendedores individuais. Pagando uma pequena contribuição ao INSS, passam a ter direito a todos os benefícios previdenciários, como auxílio natalidade, auxílio por acidente de trabalho, pensão por morte para a família ou aposentadoria por invalidez. No entanto, a formalização dos catadores não é suficiente para estimular o aparecimento de novos catadores. É um auxílio para o catador e para a sua família, mas para estimular essa atividade, há necessidade de incentivos econômicos e tributários para a reciclagem como um todo. No próximo bloco, o Viver Sustentável vai mostrar que muitos profissionais e algumas empresas já trabalham com material chamado de madeira do futuro. O Viver Sustentável pergunta: a sustentabilidade está baseada em quais fatores? Letra A: ambiental, social e econômico. B: ambiental, social e cultural. C: social, econômico e cultural. D: ambiental, cultural e político. Ou E: ambiental, social e político. Veja a resposta no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em quais fatores está baseada a sustentabilidade. A resposta correta é a letra A:
ambiental, social e econômico. O Viver Sustentável está de volta com o tema Empregos Verdes. A preocupação com o meio ambiente tem aberto novas oportunidades para o mercado de trabalho. O surgimento de empresários e consumidores interessados no bem-estar do planeta fez com que a inovação e a criatividade se tornassem as principais ferramentas na busca do viver sustentável. Conheça agora o arquiteto Marco Brajovic, que em suas criações trocou a madeira pelo bambu. Nossa preocupação é com a criação de empregos. Empregos verdes, empregos que não poluam, empregos sustentáveis. E uma das hipóteses que imaginamos é a de potencializar a utilização da matéria-prima que já temos aqui no Brasil. No caso, o bambu, que cresce tão rapidamente, tem uma produção tão fácil e tem múltiplas utilidades. Hoje, nós temos a oportunidade aqui de conversar com o arquiteto croata Marko Brajovic, que tem se especializado em utilizar o bambu. Marco, como foi o seu encontro com o bambu? Bom, nós precisávamos de um material versátil, produzido localmente, nesse caso em Costa Rica, onde tínhamos que desenvolver um projeto por uma cliente bem específica e especial, e o material que encontramos era o bambu. A grande surpresa é que mais que um material simples, encontramos um material de altíssima tecnologia. E utilizar o bambu na construção de uma residência. Efetivamente, uma residência, neste caso era de luxo, e também criamos uns protótipos de residências mais simples para que se possam construir livremente. O que está dizendo é que o bambu não é uma matéria-prima apenas para a construção de brinquedos e de móveis. Pode ser utilizado com bons resultados na construção civil. Certo. E tem uma história muito engraçada nesta linha que reúne todas as possibilidades do bambu. Em umas regiões da Malásia, tem um conto muito parecido que você me contou anteriormente, que quando uma criança nasce, se planta um bambu. Porque este bambuzal, no momento que a criança vai ter 1 ou 2 anos, aquele mesmo material vai servir para fazer um brinquedo. Quando a criança cresce, aos 4 ou 5 anos, aquele mesmo material se vai fazer o mobiliário do quartinho do nenê. Quando a criança cresce mais, aquele bambuzal já maduro, nos 15, 20 anos de idade, vai produzir bambu que vai servir para esta pessoa fazer a própria casa. Assim que o bambu vai seguir crescendo e seguindo o modus vivendi da criança. Quais os incentivos que faltam? Incentivos do governo na área de legislação, na área de tributação, na área de tecnologia ou na área de conscientização? Qual que é a sua avaliação, Marco? São esses 3 fatores que justamente você está nomeando. O tema da aceitação, o primeiro tema, isso nós designers e arquitetos temos que melhorar, temos que apresentar o bambu com outra cara. O tema dos incentivos concretos em juntar a parte da indústria, das pesquisas acadêmicas, dos designers brasileiros, que são ótimos, e da parte de marketing, da promoção. E um terceiro elemento é a parte das indústrias, das pequenas indústrias, em poder promover o próprio trabalho através deste processo. O bambu, o processo de trabalho de bambu, da plantação, à coleta, à industrialização, a design, à futura venda, é uma indústria inteligente, integral e 100% nacional. Uma indústria que realmente dá emprego em todas estas fases, verticalmente e horizontalmente, e nos chega da matéria-prima a um produto altamente acabado, pronto para usar no Brasil como exportar lá fora. Esse é um produto que tem, esse é um protótipo, o nosso produto final, que vai ser lançado na semana próxima, vai ser metade da espessura. É inacreditável a capacidade elástica e a força e a tenaz do bambu laminado. Quero dizer que este elemento, se for uma cobertura de um prédio, aqui poderíamos ter uma luz de 20, 30 metros. Se isto for uma viga laminada em bambu. Quero dizer que o bambu é um material de alta tecnologia, um aço vegetal. Essas variedades que permitam a utilização do bambu na construção civil já existem no Brasil ou precisam ser desenvolvidas por instituições como a Embrapa, a Luiz de Queiroz, o Instituto Agronômico? O Brasil tem uma grandíssima quantidade de bambu endógeno, nacional.
grande parte chegou da Ásia ou das outras partes da América, mas a quantidade de bambu é altíssima no Brasil. Espaços para plantar o bambu, que poderia ajudar a bonificar uns terrenos mais desérticos, umas áreas que não dá mais para cultivar outras coisas, o bambu realmente poderia ser plantado em grande escala. Agora é o momento de ação, é o momento de plantar, de criar de dar emprego às pessoas, de poder cultivar esse bambu, criar máquinas nacionais que podem processar este bambu para nós obter matéria já processada para poder desenhar, porque desde esse elemento até chegar à laminação, esse é um processo industrial. Da laminação para frente é um processo de design. E como utilizar o bambu em casas populares? Como multiplicar essa utilização na construção civil? Há alguns projetos que vocês já começaram a trabalhar? Sim, nós efetivamente produzimos uns protótipos de elementos construtivos para casas populares ou casas de baixo custo. Tem vários já produtos bem-sucedidos no mundo, exemplos bem-sucedidos de casas populares em bambu. E é uma coisa obrigatória começar a utilizar o bambu como um elemento construtivo nesses casos, integrado com outras partes. Sempre acho que tem que se pensar em um processo de processo quase artesanal industrial da concepção destes componentes construtivos. Mas se nós queremos criar empregos, essa parte artesanal é um meio caminho, é uma entrada do bambu na produção. Quando falo de processo industrial na artesania, quizás não é um processo necessariamente utilizando grandes máquinas. Simples maquinários são que se precisam para processar o bambu. Não tanto das grandes indústrias, grandes fábricas, sino dar uma instrução, dar umas indicações de como utilizar máquinas bem simples às pessoas para produzir ripas, para produzir elementos que depois vão estruturar esses componentes de fabricação. Porque o bambu como matéria-prima, nesta situação, ele também pode ser utilizado para construção. Mas já saímos de um controle técnico, de um controle estrutural, porque cada desses bambu é diferente a nível estrutural, porque é um elemento produzido da natureza. Cada vez nós elaboramos este elemento, ou cortamos ripas, ou vamos tirando folhas dele, lá temos elementos produzidos artesanalmente, mas prontos para ser utilizados na indústria, ou não, ou diretamente. Finalizando, Marco, o seu trabalho contribui para criar empregos verdes? Eu acho que sim. E eu aposto nisso e acredito nisso. Com as pessoas com as quais trabalho, eu escolho as pessoas com as quais quero trabalhar e elas me escolhem a mim. E esse trabalho conjunto está crescendo como no Brasil e tanto no mundo. Igualmente para o público que vai comprar um móvel. Vai comprar um móvel de madeira, ele tem que ser consciente que provavelmente ele está contribuindo numa indústria não sustentável. Quem está apostando no bambu e consumindo produtos de bambu está ajudando a nós todos criar uma indústria sustentável e inteligente. Agradeço imensamente a sua participação. Obrigado. A substituição da madeira por materiais alternativos é extremamente necessária. Na construção civil, além dos arquitetos e engenheiros, os fornecedores devem estar engajados na prática da sustentabilidade. Vamos conhecer agora uma empresa que trabalha com o bambu, a madeira do futuro. Tiva, isso foi uma pesquisa que a gente fez do Tupi-Guarani. A gente queria que o nome da empresa tivesse alguma coisa relacionada com o Brasil, que fosse uma coisa bem nacional mesmo. Então a gente procurou. Ti significa futuro e Iva, madeira. Então com a junção dessas duas palavras, a gente chegou em Tiva, madeira do futuro. Na realidade, eu por ser arquiteto, sempre procurei algumas alternativas para o que é usado hoje em dia na construção, e eu comecei mesmo estudando a parte de construção com bambu, toda a parte de estrutura, e depois eu acabei descobrindo que era possível fazer outras coisas e não somente usar o bambu como vara de bambu, e sim processá-la como madeira.
Por isso que eu acabei estudando e começando a trabalhar com bambu mais a fundo mesmo. Hoje nós temos 2 produtos principais, que são as placas de revestimento que a gente faz. Nós temos hoje 6 modelos diferentes e também começamos agora a fabricar o PEC, que é um banco em parceria com o designer e arquiteto Marco Bradjovic. Nossa preocupação é desde o começo, desde da plantação do bambu, do corte e processamento, ser o mais limpo possível. Né? Todos os insumos que a gente usa, a maneira que a gente devolve isso para o meio ambiente, ser a mais limpa possível. E, consequentemente, então, quem trabalha aqui acaba agregando para esses valores de limpos, né? De sustentabilidade. Essa preocupação com o meio ambiente tem aumentado muito, as pessoas têm começado a procurar alternativas. Eu acho que isso é um grande passo, porque tendo as pessoas consumindo, consequentemente o valor de produção e o valor para o consumo final acaba sendo mais baixo também, e isso movimenta o mercado. Alguns especialistas aí, muita gente no mundo do bambu considera o bambu como a madeira do futuro. No próximo bloco, nós vamos ver o exemplo de Eduardo Vaz, dono de uma funilaria. Hoje, o empresário comemora o sucesso da nova empresa, que faz recolhimento de resíduos de outras oficinas. Você sabia que os equipamentos eletrônicos modernos liberam tantos produtos químicos que o ar do interior de casa ou do escritório pode ser mais nocivo que o das ruas? A solução é decorar esses ambientes com plantas. Elas absorvem muito bem esses poluentes. Portanto, limpe a atmosfera e embeleze a sua casa ou escritório com samambaias, palmeiras e outras plantas. Olho vivo, consumidor. Nos últimos leilões da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, mais da metade da energia elétrica nova, contratada pelo governo federal, virá de termoelétricas, grande parte movidas a queima de óleo diesel, a gás ou a carvão. Hoje, 85% de toda a energia produzida no Brasil vem de hidrelétricas, que possuem baixo impacto ambiental. Mas daqui a 5 anos esse número cairá para 43%, pois 55% da energia será proveniente de termoelétricas. Isso significa que serão lançadas na atmosfera mais de 18,5 mil toneladas de gás carbônico por ano. Além disso, se o governo federal incentivasse o uso de energias alternativas, poderiam ser gerados milhares de empregos verdes. Pense nisso. Um problema que se torna uma solução, e uma solução rentável. Quem nos conta essa história é Eduardo Vaz. Veja esse exemplo que mostra a importância da criação de empresas verdes. Em 2004 eu busquei o Sebrae para saber onde é que ele necessitava de uma grande oficina, com porte bom para atender as companhias. Aí indicaram que na Zona Oeste estava necessitando. Em São Paulo tem aproximadamente 500 oficinas. Cada uma gera em torno de 1 tonelada. São 500 toneladas mês que nós produzimos dentro das reparadoras. Vendo o montante de resíduos que aqui são deixados por mês, eu busquei algumas empresas para tirar os resíduos e tive muito problema. E aí eu resolvi montar um projeto, apresentei ao Sebrae, viabilizaram. E aí nós montamos a Eco Palace, onde vai captar o resíduo de todas essas oficinas, separar e destinar corretamente. Vamos entregar para uma recicladora. Isso documentado na retirada e na entrega. 99% dos resíduos são reciclados. E o nosso projeto é que esses resíduos voltem para a cadeia do automóvel. Então isso é um projeto futuro, mas eu acho que nós vamos conseguir. Nós estamos fazendo uma logística
que até o ex-secretário do Transporte está nos ajudando a montar essa logística. Dessas 500 oficinas estimada que deva ter em São Paulo capital, 182 já fizeram inscrição, fizeram adesão ao projeto. Sinal que estão preocupados, né, com gestão ambiental. Aproximadamente 40 funcionários serão empregados na Ecopalace. Todos trabalhando a favor da sustentabilidade e para ter um futuro melhor, né? E agora, o professor Tami responde mais dúvidas da população. Professor, se o governo reduzisse os impostos sobre os produtos ambientalmente corretos, isso não geraria mais empregos? Por que isso ainda não aconteceu? Sem dúvida, gerando muitos empregos verdes e sustentáveis. Aliás, diversos países procederam a uma reforma tributária ecológica para cobrar menos impostos de produtos ecologicamente corretos, produzidos com energia limpa e sustentável. Infelizmente, isto ainda não ocorre aqui no Brasil. O governo federal não tem uma política clara e definitiva para apoiar estas práticas sustentáveis. Aliás, desperdiça uma ampla maioria que tem no Congresso Nacional e que poderia, com a orientação do Executivo, aprovar projetos para estimular a produção verde e sustentável. Enquanto isto não ocorre, nós desperdiçamos uma excepcional oportunidade de proteger o meio ambiente, enfrentar os problemas do aquecimento global e gerar milhares de empregos para famílias brasileiras. E professor, como é que esses edifícios verdes podem colaborar para a geração de empregos? A transformação dos prédios já existentes em edifícios verdes exige inúmeras adaptações, como, por exemplo, instalar um sistema para captar a água da chuva, instalar um sistema de racionalização do uso e consumo de água, um sistema para reuso da água, um sistema para aproveitamento da energia solar, entre inúmeras outras adaptações. Tudo isso exige empregos, inúmeros empregos verdes e sustentáveis. Professor, como eu posso aumentar minha renda trabalhando no emprego verde sem sair de casa? Através do artesanato, por exemplo, utilizando produtos naturais ou reciclados. Espera-se que inúmeras instituições públicas e privadas ofereçam cursos de capacitação para o artesanato. Além disso, é bom lembrar que em inúmeras comunidades da Amazônia, utilizando produtos naturais daquela região, só se conseguiu ter um grande êxito na venda desses produtos quando agregaram o trabalho de estilistas e de designers para oferecer um produto diferenciado. Tudo isso mostra que existe um grande nicho de mercado que poderá gerar inúmeros empregos verdes e sustentáveis. Se você também tem dúvidas com relação às questões ambientais, mande e-mail para contato@viversustentável.net, que o professor Mendes Tami responde aqui no programa. É evidente que transformar a economia tradicional, que gera uma imensa quantidade de gás carbônico, uma imensa quantidade de lixo, polui os cursos d'água e a atmosfera e, além disso, destrói numa velocidade alucinante os recursos naturais. Por uma economia sustentável, baseada na produção de energia limpa e renovável, vai propiciar a criação de inúmeros empregos verdes e sustentáveis. No entanto, esta transformação não se dá por geração espontânea. Depende de uma vontade política deliberada e decisiva para fazer essa transformação. Esta ação política deve se dar em várias vertentes. E primeira, na área da legislação, instituindo uma reforma tributária ecológica para cobrar menos impostos dos produtos ecologicamente sustentáveis e desta forma estimular a sua produção e o seu consumo. Em segundo lugar, investindo em novas tecnologias para transformar problemas ambientais
em soluções. E em terceiro, investir na formação de empresas, em incubadoras, para gerar empresas verdes, empresas sustentáveis, que por sua vez gerem empregos sustentáveis. Desta forma, nós estaremos dando um grande passo, um grande impulso para transformar o século XXI na era da sustentabilidade. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar o mundo, precisamos fazer nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa.